E nós te pedimos que agora o Senhor nos direcione, nos guie, através do Teu Santo Espírito, nesta mensagem. Me ajude, ó Deus, a transmitir de maneira simples, para que todos consigam entender. E também eu te peço que o Senhor ajude os irmãos, a igreja, cada um que aqui chegou essa noite, a também entender, e não somente isso, mas colocar em prática, depois que nós sairmos daqui. E que nada venha atrapalhar, ó Deus, neste momento, a atenção que devemos ter para com a mensagem do Senhor. Coloco esse tempo em Tua presença, pedindo os Teus cuidados para os nossos corações nesse momento onde meditaremos na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite sobre 3 virtudes que permanecem. 3 virtudes que permanecem. Certa vez, na cidade do interior de São Paulo, chamada de Paraguaçu Paulista, onde os meus avós moravam, eu caminhava com o meu avô no carro. Hoje, infelizmente, já é falecido, mas eu lembro muito bem desse tempo. Era tardezinha e nós conversávamos sobre a vida e sobre a palavra do Senhor, sobre Deus. E quando nós caminhávamos em uma das avenidas, de repente meu avô olhou para o lado e disse assim: pare o carro um pouco. Eu parei o carro e ele apontou para uma árvore bem bonita, bem florida, e perguntou assim para mim: está vendo aquela árvore? Eu disse: sim, estou vendo. Ele diz: todo ser vivo, não importa se é uma árvore, se é um animal ou se é um ser humano, todo ser vivo, aquela árvore, ela teve um progresso na vida, desde quando ela foi plantada. Alguém a plantou, ela se desenvolveu, mas chegará um dia que ela irá morrer. Assim é a nossa vida. Nós somos plantados, desenvolvemos, mas um dia morreremos. E eu lembro que depois daquele tempo, passou-se alguns meses, o meu avô faleceu. Mas essa história ficou na minha mente, e o que ele queria me passar era o seguinte: ninguém aqui fica para semente. Todos nós morreremos um dia. Nada nesse mundo é eterno aqui na terra. Tudo passa, nada permanece. Porém, irmãos, à luz do texto que nós lemos, quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, alguns problemas aqueles irmãos estavam enfrentando. Aliás, a igreja de Corinto passou por vários problemas, desde divisões, grupos, problema de o filho que mantinha relacionamentos com a madrasta, mulher do seu pai, e havia também problemas no uso dos dons, uma bagunça terrível quanto os dons no meio da igreja. Alguns estavam dando mais importância para um certo tipo de dom, enquanto outros estavam deixando ou ficando de lado outros dons. E nesse contexto, acerca dos dons, Paulo diz que alguns dons iriam passar, iriam acabar, porque não haveria mais necessidade, mas que existem 3 virtudes que permanecem. Embora os dons, ou pelo menos alguns, passassem, não seriam mais necessários para a vida da igreja, mas que existem 3 virtudes que permanecem à luz daqueles dons que passariam. E Paulo diz que essas 3 virtudes são a fé, a esperança
e o amor. Há 3 virtudes que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E aqui eu quero fazer algumas perguntas como introdução dessa mensagem. Primeiro delas, que tipo de fé agrada a Deus? Que tipo de fé nós devemos exercer? E também, uma pergunta importante é: aonde está a nossa esperança? Você espera em quem? Você espera no quê? Você deposita a sua esperança, será que num homem, num objeto? Aonde está a sua esperança? Será que se nós buscarmos amor no mundo, será que acharemos? Ou qual é a fonte do verdadeiro amor? São perguntas, irmãos, importantes à luz do texto que nós lemos, que Paulo diz que existem 3 virtudes que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Já que as 3 virtudes permanecem, logo elas parecem ser iguais em sua importância. Mas por que Paulo diz que o maior, ou a maior virtude é o amor? Já que as 3 permanecem, por que essa ênfase no amor? Versículo 13 que nós lemos, inicia com uma palavrinha importante, e a palavra é agora. Ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas desses 3, o amor é o maior. Essa palavra, irmãos, agora, ela nos leva a pensarmos no contexto em que esse texto está inserido. Nós lemos na abertura do culto o texto anterior, dos versículos de 1 a 12, e você percebe que Paulo, ele desenvolve aqui a questão da importância do amor. Ele diz que o amor é maior do que qualquer tipo de dom. Ele traz aqui diversas características acerca do amor. Ele diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê. Mas antes disso, no capítulo 12, que é o contexto maior desse texto, você vai perceber que Paulo está falando sobre os dons espirituais. E no 13, 1, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Primeiro é bom entender que Paulo não diz que existe língua de anjo. Paulo coloca aqui um ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ainda que isso acontecesse e não existisse amor, nada valeria. Poderia jogar tudo fora. Mas a palavra no início do versículo que diz agora, nos leva a pensar, irmãos, num tempo. Ele diz assim: agora, nesse tempo, nesse momento, no presente, e isso serve para nós também, agora, aqui, nesse tempo, no presente, o que é mais importante? Isso contrasta com os dons temporários. Existiram dons que serviram apenas para a época infante, para a época inicial da igreja, quando o cânon bíblico, a Bíblia, ainda não estava completa. Então esses dons, como profecia, língua, ciência, o conhecimento, eles eram necessários, porque era um meio que Deus usava para falar, para trazer a sua revelação para a igreja. Mas a palavra de Deus diz que quando viesse o que era perfeito, o que era em parte, esses dons miraculosos que serviam para a igreja seriam aniquilados. Mas, como contraste, Paulo diz: mas permanecem, à luz desses dons que iriam acabar, permanecem a fé, a esperança e o amor.
É mais importante a fé, a esperança ou o amor do que certos tipos de dons que iriam acabar, que iriam passar. Fé, esperança e amor, irmãos, são funções permanentes para os crentes, enquanto certos tipos de dons cessariam com o tempo. Paulo começa a sua discussão fazendo um contraste entre dons temporários e a permanência do amor e dessas outras duas virtudes no versículo 8. E ele diz no versículo 8 que o maior deste é o amor. E ele diz também que este amor, ele nunca falha, ele não acaba, ele permanece. Mas havendo profecia, iria acabar. Por quê, irmãos? As profecias, elas falham, ou falharão. Se houver línguas, elas iriam cessar. Se houver conhecimento, elas iriam desaparecer. Mas existem 3 virtudes mais importantes do que todos esses dons: a fé, a esperança e o amor. O nosso cânon bíblico, a Bíblia, ela está completa. O que Deus precisou revelar para nós, nós temos nessas páginas, de Gênesis a Apocalipse. E esses outros dons temporários que serviram quando a Bíblia foi completa, eles terminaram. O que é perfeito, quando vier o que é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, não existe erro, ela é inerrante, ela é infalível, porque ela não conduz ao erro. Vindo o que é perfeito, a palavra de Deus, o que é em parte, seriam aniquilados. Mas, irmãos, presta atenção no contraste que Paulo diz que à luz de tudo isso que iria passar, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essa palavra no texto, permanecer, quando Paulo diz permanecem a fé, ela é uma palavra que se encontra no singular. Isso quer dizer que fé, esperança e amor, eles formam uma unidade, eles estão juntas, ou elas estão juntas, mas separadas daqueles tipos de dons. E essa palavra permanecer indica continuidade. Aquilo que permanece é aquilo que continua. Embora o amor seja permanente e eternamente, não é a única virtude duradoura, porque Paulo também fala de mais 2 aqui: a fé e a esperança. Dito isso, irmãos, vamos olhar essas 3 virtudes agora, sabendo que elas permanecem, sabendo que elas são importantíssimas, até mais importante do que certos tipos de dons que acabaram, que cessaram, que não é preciso mais hoje para a vida da igreja, mas fé, esperança e amor permanece. E o que isso significa para nós? Qual que é a primeira virtude? É a fé. Quando nós olhamos para a Bíblia e analisamos alguns textos onde essa palavra fé aparece, nós conseguimos perceber que existem alguns tipos de fé na palavra de Deus. Por exemplo, existe aquela fé de crença no Senhor Jesus Cristo. A fé que uma pessoa crê em Jesus como Filho de Deus, como único Salvador e Senhor, que Ele veio ao mundo, tabernaculou, viveu em nosso meio, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, está à destra do Pai, e a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, e ela é salva, porque todo aquele que crê nele verá a vida, ou terá a vida. Essa é a crença para a salvação, a fé para a salvação. Existe fé na Bíblia que é a fé como um corpo de doutrina. Tudo aquilo que Deus deixou, a doutrina dos apóstolos, que Jesus falou, que nós devemos seguir, porque a nossa única regra de fé e prática, doutrina de vida, de teologia, está aqui, tem a ver com um conjunto de doutrina. Mas existe também a fé, irmãos, como a fé que opera
a Bíblia fala da função da fé. E aqui nesse texto, irmãos, a fé que permanece é aquela fé operosa, aquela fé que age, aquela fé que se movimenta. Isso é tão importante e tão certo, porque ele fala de amor no capítulo 13, nos versículos anteriores. E amor tem a ver com prática, tem a ver com operosidade, tem a ver com movimento. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, porque Deus amou, Ele agiu. E qual a forma que Deus agiu? Entregando seu Filho para morrer por nós. Amor é ação. Fé envolve também ação. Você percebe como Deus ama e Ele age? Isso tem a ver com fé. A fé que nós praticamos todos os dias. Fé aqui, irmãos, tem a ver com uma fé que é uma virtude que dura, com a qual nós respondemos a Deus quanto à nossa salvação. É a fé que gera ação ou obras. Não são as obras que geram a fé, mas a fé na vida do crente, ela gera as obras. E fé aqui, irmãos, tem a ver justamente com o caminhar, com o andar pela fé, não por vistas, mas o movimento em prol da nossa vida com Deus. Vida com Deus envolve ação, envolve fé que age. E essa fé, irmãos, que age, é a fé que deve tomar conta da nossa vida, é a fé que permanece até o momento que nós partirmos desse mundo. Então essa fé que age, que se movimenta, que não é somente por vista, ela permanece até o dia em que Jesus Cristo voltar, ou se morrermos hoje. Então, Tiago, ele concorda com isso aqui de Paulo, quando ele diz lá, o que adianta vocês dizerem que tem fé e não tem obras? É a fé que age, é a fé que tem a ver com função. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque andamos por fé. Percebe que fé tem a ver com ação? Porque andamos por fé e não por vistas. Então, não adianta só ficar falando que tem fé. É preciso que essa fé que vocês têm seja uma fé operosa, uma fé que permanece até o dia que Jesus voltar e nos levar ou nos chamar para Ele por meio da morte. Então é a fé que permanece, é a fé que opera. A segunda virtude que permanece, além da fé, é a esperança. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança. Essa palavrinha, irmãos, esperança, no Novo Testamento, ela carrega a ideia de confiança. Confiar em algo ou em alguém. É esperar que Deus cumpra a sua promessa, esperar que Deus cumpra a sua provisão para com as nossas vidas. Deus, irmãos, deixará de lado a esperança na eternidade, porque lá na eternidade não precisa mais de esperança, não precisaremos esperar mais por nada, porque já estaremos com o Senhor. Então lá na eternidade a esperança não funcionará mais, mas é essencial funcionar para os crentes nesse tempo, porque sem esperança nós iremos vacilar na nossa vida. Sem esperança muitos desistem. Por isso que a esperança ela é importante e deve permanecer enquanto nós vivemos. Por isso que a esperança precisa funcionar nos dias de hoje.
E aí você me pergunta, tá bom, pastor, mas no que nós precisamos ter esperança hoje? Primeiro, vamos olhar até para o próprio contexto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo ele fala da ressurreição dos nossos corpos, que quando Jesus Cristo voltar, num piscar de olhos, os nossos corpos, o meu corpo será transformado à semelhança ao corpo de Cristo após a sua ressurreição. É quando não existirá mais dor, é quando não existirá mais angústia, é quando não existirá mais preocupações, é a esperança do corpo transformado. E juntamente, irmãos, com essa esperança de que os nossos corpos serão transformados e seremos livres de toda essa angústia que nos prende, tem a esperança do arrebatamento, da volta de Cristo. Jesus Cristo está voltando, amém, irmãos? Você crê nisso? Eu creio, ainda creio e oro para que, se Deus for tão misericordioso como Ele é para a minha vida hoje, que eu não precise passar pela morte, que eu seja arrebatado pelo Senhor. É a esperança que me move, que te move. É a esperança de que Jesus está voltando, e quando Ele voltar, nos levará com Ele, e estaremos no céu para todo e sempre. É a esperança nas bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo. Que esperança é essa, irmãos? Quando eu penso nessa esperança, dá um alívio no coração. É ou não é? Pelo menos para mim. É a esperança de que Jesus voltará e nos raptará, nos levará, nos tirará desse mundo com forças. É a esperança que nos move. Romanos 8, 24 a 25, diz assim esses versículos. Romanos 8, 24 a 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o espera, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos, porque em esperança somos salvos. Que tipo de esperança você deve depositar a sua vida? É na esperança da salvação dos seus familiares, que ainda não receberam Cristo como Senhor e Salvador, mas que você ora e que você espera que eles entreguem a vida para Jesus. É a esperança da salvação, da certeza da salvação que temos, baseada em quê, irmãos? Na palavra. A esperança da certeza da salvação não está no meu sentimento, irmãos. A Bíblia diz que a esperança da certeza da salvação está na Bíblia, 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então a certeza da salvação está naquilo que foi escrito pelo Senhor. É a esperança da certeza da salvação. É a esperança do perdão dos nossos pecados. Porque quando nós pecamos, e a Bíblia diz em 1 João, que se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo. Para quê, irmãos? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você entrou aqui essa noite, é um pecador, ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, a esperança é essa: entregue a vida para Ele, porque você é pecador, e só existe o caminho, só existe um tipo de esperança para o perdão dos pecados, que é Jesus Cristo Senhor. Que tipo de esperança, irmãos? No que você espera? É a esperança que salva e que, como consequência, traz as bênçãos da salvação para as nossas vidas. Agora, Paulo diz assim: existem 3 virtudes que permanecem: a fé e a esperança.
essas duas virtudes, irmãos, passaram-se os dons temporários, acabaram-se. Mas essas duas, a fé e a esperança, elas permanecem em toda a nossa vida, até o tempo que Jesus nos chamar, de alguma forma, para o céu. Elas permanecem, elas são duradouras até lá. Porém, Paulo diz, 1 Coríntios 13:8, sobre o amor. Ele diz assim, que esses três, o amor é o maior. Sabe qual que é a diferença da permanência da fé e da esperança para o amor? É que o amor, ele continuará na eternidade. Na eternidade, Deus continuará nos amando. Amém, irmãos? E na eternidade nós continuaremos demonstrando o nosso amor para Deus, ou por Deus. O amor é superior à fé, à esperança, porque continuará na vida eterna. A fé e a esperança operam no tempo. O amor, além de operar no tempo, ele opera também na eternidade. Então, irmãos, Deus não pode confiar ou esperar. Deus não pode confiar ou esperar, porque se Deus confiasse e esperasse, Ele não seria Deus. Deus é absoluto e Ele não precisa de nada. Porém, Deus é Deus de amor. Você crê nisso? Que Deus é Deus de amor? E o seu amor, irmãos, não depende de nada e de ninguém fora de si mesmo. Deus nos ama porque Ele é amor. O amor, irmãos, na pessoa de Deus, não é um sentimento, não é uma emoção somente. O amor em Deus é atributo. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Então você olha para Deus, Ele é o amor em pessoa. O atributo de Deus, esse atributo que Ele compartilhou conosco, é dele. Ele é amor. É característica, é nome, é atributo do Senhor. O amor em nós, irmãos, é um sentimento. Você concorda com isso? É um sentimento. Às vezes até acaba. O amor até acaba, né? Mas o amor de Deus, ele não acaba, porque não é sentimento. O amor de Deus é atributo. E a Bíblia diz que Deus não muda. Em Deus não há sombra de mudanças. Se em Deus não há sombra de mudanças, logo o amor dele por você não muda e permanece sempre o mesmo. E permanecerá por toda a eternidade. A maior demonstração do amor de Deus para com as nossas vidas é que Ele enviou seu Filho ao mundo para morrer por cada um de nós. Por isso que Paulo aqui diz, desses três, o amor é o maior. Enquanto a esperança opera no tempo juntamente com a fé, o amor é eterno e na pessoa de Deus não passa, não acaba. O amor dos homens por um outro, por uma outra pessoa, pode até acabar, mas o de Deus não acaba. Você pode ter certeza disso. Então, presta atenção aqui, irmãos. Fé, esperança e amor são três virtudes que permanecem. Repito, a diferença é que o amor é eterno. O que a gente aprende aqui, irmãos, como lição para as nossas vidas? O permanente
tem maior valor do que o temporário. O permanente tem maior valor do que o temporário. Tudo que passa, irmãos, não tem valor algum, a não ser momentaneamente. Mas o amor, que é permanente, a fé e a esperança, tem maior valor para nós. Porque tudo que você tem, tudo que você conquista, passa, acaba um dia. Mas aquilo que permanece tem maior valor. Eu lembro que quando nós fomos para o nosso segundo ministério na cidade de Marilândia do Sul, eu fui para cuidar da igreja e ao mesmo tempo dar aula no seminário onde nós fomos formados, eu e a Vânia. E o meu primeiro carro, que não foi lá em Marilândia, foi em outro lugar, foi um Escort. Conhece? Lembra do Escort XR3? Foi um Escort. Na verdade, aquele Escort eu ganhei da igreja, aqui de Sales Oliveira. E depois nós fomos para Marilândia. O carrinho já estava velhinho, sabe, Fernando? Você gosta de carro, né? Estava velhinho. E eu disse para a Vânia assim, bem que a gente podia comprar um carro zero. E a gente criou aquele sonho do carro zero. E nós fomos tentar comprar um carro zero. Fomos na cidade de Apucarana, visitamos algumas concessionárias, fomos na Fiat, fomos na Ford. E daí, todo lugar que a gente ia para tentar comprar um carro zero, o meu nome não era aprovado. Porque pastor não tem vínculo empregatício. Então, sempre que pedia um olerite, sempre que pedia carteira, eu não tinha para comprovar. Então, eu tentava, como que a gente tentava fazer? Era pedir para o contador, para a diretoria da igreja, digitar uma declaração, dizendo que o pastor ganhava tanto, e para tentar levar, mas chegava lá, reprovava, eu não conseguia comprar o carro. E eu dizia para a Vânia, não vai dar certo, não vai dar certo. E a gente lutou com muito tempo para tentar comprar o carro no meu nome. Aí tinha um irmão chamado Glauco, a esposa chamava Aide, eles trabalhavam com antena parabólica, Sky, instalar essas coisas. E eles tinham uma empresa aberta. E ele viu a minha aflição de querer comprar o carro zero. E ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu ofereço o CNPJ da minha empresa para o senhor comprar o carro. Eu dou o meu nome para o senhor. Não, irmão, não precisa. E aí, ele falou, não, eu faço questão, pastor, de ajudar o senhor a ter esse carro. Ele foi lá, aí saímos de casa, contentes, alegres. Chegamos lá na Ford, olhamos os carros, tinha acabado de sair o Fiesta novo. E ele falou, por que você não compra isso aí, pastor? Aí eu, será, irmãos? Vamos ver se vai dar certo. Aí ele deu o nome dele, o CNPJ da empresa, e aprovou para comprar o Fiesta. Aí eu fiquei alegre demais, irmãos, porque tinha um carro zero, era um sonho nosso. E aí comprei o carro no nome do Glauco. E na hora de fazer lá os boletos e fazer a forma de pagamento, o cara que estava vendendo o carro para nós, falou assim, olha pastor, vocês não querem fazer um seguro do carro? Vai aumentar mais R$70 na parcela, e o senhor faz o seguro, sai com o carro com seguro. E eu disse para ele assim, olha, o pastor vive mais ou menos na Pindaíba, qualquer R$30 colocar na prestação, para mim é uma facada. Então eu não quero botar seguro no carro, e aliás, ninguém vai morrer. E saímos de lá com o carro, sem o seguro, fomos para casa, andei com o carro uma semana, passou aquela semana, chegou uma notícia em casa, que o Glauco e a esposa foram atropelados por uma carreta, na Estrada do Café, entre Marilândia do Sul e Londrina. Duas carretas imprensaram o carro do Glauco, que virou um pastel. Morreu o Glauco, a esposa e uma outra pessoa que estavam com ele. E o carro estava no nome do Glauco.
E isso, irmãos, virou uma coisa terrível, porque a família não quis o carro. Fui lá para devolver o carro. Eu disse para eles assim: olha, eu paguei tantas prestações, mas é de direito, o carro é dos pais. Vocês têm o ônus, mas também tem o bônus, então o carro é de vocês. Eu não quero as parcelas. Assuma as parcelas que tem do carro para frente. O pai do Glauco, que também chamava Glauco, disse para mim assim: não, eu não quero. Eu não quero, você pode ficar com o carro. E eles não moveram, irmãos, uma pena para nos ajudar a ficar com aquele carro. Eles fizeram todo o inventário, mas não arrolaram o carro. Venceu o documento, eu não consegui renovar o documento do carro. Passou-se o tempo e o carro ficou com todo o documento atrasado e nós não conseguíamos legalizar o carro. O banco não deu busca-apreensão, a polícia também não, e eu fiquei com aquele carro uns 3 anos mais ou menos. Até que uma irmã disse para mim assim: pastor, deixa esse carro aqui. Nós fomos embora para outra cidade e o carro ficou na casa dessa irmã. E ela ficou andando com o carro, deu o carro para o filho, até que um dia o filho dela foi parado por uma polícia rodoviária, eles apreenderam o carro e não existe mais carro. Nem eu fiquei com o carro, nem ela ficou com o carro, e nem a família do Glauco ficou com o carro. Foi bom, mas durou pouco. Nada permanece, irmãos, nessa vida. Nada. Até aquilo que você acha que pode te fazer mais feliz, nada permanece. O carro não permaneceu, a nossa felicidade de ter um carro zero foi curtinha, também não permaneceu, tudo acabou. Até o Glauco, que disse para mim no dia de colocar o seguro no carro: não, pastor, não coloca, ninguém vai morrer. Passou uma semana, morreu ele, a esposa e mais uma sobrinha que estava no carro. Nada permanece nessa vida, irmãos. Mas lá no céu, ao lado do Senhor, existe uma eterna permanência. Lá no céu, o amor, ele é eterno, será eterno. Por isso que o permanente tem maior valor do que o temporário. O que é permanente de tão importante hoje para você? Que você sabe que se você investir naquele banco, você não vai perder. O que é de mais valor, irmãos, é a salvação das nossas almas. O que é de maior valor não é o carro que você compra, não é a casa que você constrói, ainda que isso tudo seja bom, não é errado, mas passa. Não é a roupa que você tem, não é a saúde que você luta tanto, embora devemos lutar por ela, mas tudo isso passa, não é permanente. O que permanece é aquilo que é eterno. O maior valor é a vida eterna ao lado de Cristo. Os cristãos, nós devemos colocar os nossos dons espirituais que Deus nos dá em perspectiva com essas qualidades ou com essas virtudes: fé, esperança e amor. Deus me deu o dom de quê? De pregar, de exercer misericórdia. Qual que é o seu dom que Deus te deu? Mas lembra que a fé, a esperança e o amor devem nortear o uso do seu dom. O dom deve estar em perspectiva com essas virtudes. Quando você exerce misericórdia, por exemplo, será que essa misericórdia está na base do amor? Quando você contribui, será que você contribui com fé, com esperança? Sabe que os dons temporários acabaram,
funcionaram durante um tempo, mas essas 3 virtudes, elas continuam a funcionar ao longo do tempo. O que você faz com a fé? O que você faz com a esperança? E o que você faz com o amor? Em primeiro lugar, com a fé, você direciona para Deus. Você crê em Deus a cada dia que passa mais e mais. Não importa as lutas, não importa as dificuldades. A fé, você direciona para Deus. Porque é Ele que vai suprir as nossas vidas todos os dias. A fé, você direciona para o Senhor. Lembro quando essas meninas eram pequenas, e nós estávamos no seminário, e elas nasceram mirradinhas, coitadinhas, as 2, pequenininha, e já nasceram com um problema de saúde. Nós estávamos lá no seminário, você sabe que seminarista vive numa pindaíba, né? Mal tinha dinheiro para sustentar eu e a Vânia, nasceu essas 2, bênção de Deus para nós. E elas nasceram com um problema de respiração. Ficavam doentes. Até um dia, uma professora do seminário, foi lá em casa e disse assim: olha, por que vocês não levam ela? Tem uma médica aqui em Apucarana, que ela trata esse problema com um remédio homeopático, enfim, leva lá. Aí a gente levou elas lá. E daí a médica examinou, e olhou para nós e falou assim: ó, elas têm esse problema, mas existe uma injeção de homeopatia que vocês vão precisar dar essa injeção nelas. Se elas tomarem, elas vão ficar boas, vão melhorar. Eu, não, tudo bem. Quantas doses? 2 em cada. 2 em cada só? É pouco. Quando a gente foi ver o preço das injeções, irmãos, era R$ 1.500 cada dose. Ela precisa tomar 2 e a Maressa 2. Faz a conta, 1.500, quando dá? É isso aí. E eu disse assim: meu Deus, que agora? O que nós vamos fazer? E aí a gente começou a orar com fé em Deus. Quase a gente não compartilhou com ninguém, mas nós compartilhamos com a nossa igreja lá em Cubatão, de que elas precisavam tomar uns remédios, mas não falamos valor, não falamos nada, só que os irmãos orassem por nós. E de repente, irmãos, quando olhei para minha conta no banco, começou a cair algumas ofertas. E caiu uma oferta, caiu outra. E as ofertas pararam de cair na conta quando justamente alcançou o valor das 4 injeções. Eu disse para Deus: o Senhor podia continuar mandando as ofertas, não precisa se arredondar assim, né, Senhor? E elas tomaram as 4 injeções, mas a gente nunca falhou na fé com Deus, nós sempre direcionamos a fé para o Senhor. Ainda hoje é assim, irmãos. A gente cambaleia, vai para lá, vem para cá, mas a fé em Deus sempre voltada para o Senhor. Quer um conselho? A fé é essa virtude que deve ser direcionada para Deus. O que você enfrenta? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? Direcione a fé para o Senhor. Você não sabe para onde vai, se morrer hoje, se partir daqui hoje, fé no Evangelho, em Cristo, direciona para o Senhor, porque Ele é o caminho. O que você faz com a esperança? A esperança você volta para si mesmo, porque a esperança nos ajuda a caminhar, nos ajuda a seguir. Eu renovo a esperança todos os dias, porque quando essa esperança é renovada, como fazia o profeta, trazer a memória que pode dar esperança, isso nos ajuda a caminhar em perspectiva. E o que você faz com o amor? Reparte com os outros. Por isso que Deus nos ama e nos dá o exemplo, que enviou Cristo, repartiu o amor dele para conosco. O que você faz com o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado? Reparte com os outros.
ame. Então, a fé a gente direciona para Deus, a esperança para nós mesmos e o amor para com os outros. O amor continuará sendo a prioridade mais alta e essencial entre nós. A razão para isso é que a natureza de Deus é amor. A fé se dissolverá um dia, a esperança se acaba na realidade, mas o amor existirá por toda a eternidade. E a Bíblia diz que Deus derramou o amor em nossos corações quando nos tornamos cristãos. João 3,16. O Filho de Deus nos amou e se deu por nós. Gálatas 2,20. E é por isso que amamos, porque Ele nos amou primeiro. Existem 3 virtudes que permanecem: a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor, porque Jesus morreu por você, porque Deus enviou o seu Filho, deu o exemplo para que nós possamos amar uns aos outros também. Que Deus nos ajude, irmãos, e que essa mensagem ache lugar em nossos corações. Fé, coloque em Deus. Esperança, traga para você. E o amor, reparta com os outros. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar.